Olá, seja bem-vindo ao podcast Não Pode Dengue. Eu sou a Flávia Neves. Eu sou a Bruna Moreira. Eu sou a Lara Rayana. E eu sou o Gregory Barman. Pessoal, infelizmente chegamos ao último episódio da nossa série de podcasts. Nesse último episódio, esclarecemos algumas dúvidas com a Andressa sobre coisas que tínhamos dúvidas sobre a dengue. Perguntas mais pessoais. Como é feito o teste da dengue? Tá, o teste da dengue a gente pode fazer laboratorial. A gente pode fazer ele um teste rápido, que ele é por uma punção digital, ou a gente pode encaminhar uma amostra de sangue para o LACEN. Pela digital, já dá pra saber se tem dengue? Não, punção digital. Tá. Faz um furinho no dedo. Não, um furinho no dedo. Desculpa, não especifiquei, né? Um furinho no dedo, mas ele é de sangue. O teste ele é de sangue, mas, né, o diagnóstico, em alguns momentos, ele é clínico, né? Baseado na clínica. Tem um PETEC, se feita prova do ácido positivo, a gente já pode fechar, considerar aquele critério, por critério clínico, ele é dengue sim, a gente já notifica, né? Então, ele tem vários critérios de diagnóstico, pode ser clínico, pode ser epidemiológico e pode ser laboratorial. Assim a gente já sabe que tem os 4 tipos de dengue, né? 1, 2, 3 e a 4, né? Obviamente. Mas assim, teria como ter outros tipos de dengue ou mutações? É uma possibilidade porque o vírus ele tem essa capacidade, né? Essa também é a grande dificuldade da gente fazer uma vacina, né? Existem pesquisas, né, no ramo de vacina e uma dificuldade é com relação a isso, porque o vírus ele tem a capacidade. A gente observa, por exemplo, quando a gente faz vacina para gripe, no outro ano a gente tem uma outra vacina, porque ele tem uma outra, né? Uma outra característica. Isso, o vírus ele tem essa característica e pra gente é ruim, né? Mas será que a dengue, ela se muda assim mais rápido, talvez, que uma gripe? Não, a princípio a gente mantém, né, esses 4 tipos ali que foram descobertos e pode ser que surja, né, mas o que a gente sabe hoje, né, o que é sabido hoje é que são esses 4. Pode acontecer, não é? E a gente sabe que ele tem uma capacidade de adaptar-se, né, ao clima. Por exemplo, eu não posso dizer contraindicar que é mais frio ou não acontece no inverno. Não posso dizer, não tem dengue no inverno. Pode ser que a prevalência é maior no verão, né, por conta das temperaturas quentes, mas a gente não pode contraindicar porque ele pode ir se adaptando, né, de acordo com a região, né, ele pode ir se adaptando. A gente falou algumas vezes sobre epidemias. E quais seriam os efeitos de epidemia de dengue? Toda epidemia, né? Eu não sei se é uma epidemia de dengue, mas todos os efeitos de epidemia, eles sempre são danosos, né? Eles oneram o sistema de saúde, eles causam, vamos dizer, financeiramente, Basta ver pelo Covid, né? Isso. A gente acaba, né, gastando muito recurso, ele pode levar a algum óbito, né? Então, todas essas questões, assim, que a gente traz com relação à epidemia, né? Ele se relaciona com vários aspectos da comunidade. Isso. Então, específico em dengue, eu diria que uma preocupação que a gente tem é com relação a isso. Se a gente teve essa epidemia agora e são sintomas leves, a gente teria uma preocupação com relação a uma próxima epidemia, a gente tem uma outra tipagem ali, né, de dengue, e talvez ele se apresentar de uma forma mais grave, né? As consequências financeiras, né, consequências não tem como a gente mensurar, por exemplo, quem perdeu um ente querido, né, por conta de uma doença. Então, seriam essas consequências. E a gente, assim, nós, alunos, estudantes, o que a gente pode fazer para ajudar alguém que... Eu sei que é difícil, né? Ninguém, saber nada sobre a dengue, mas alguém que não tem muita noção do que é. A primeira parte, sim, é conscientizar. Bem esse trabalho de formiguinha, né? Porque a educação é muito difícil a gente fazer esse processo de mudança através da educação, né? Eu sou muito a favor. Acho que a educação é um processo libertador em todos os sentidos, né? A escola de vocês, a escola que vocês estudam, né? Ela propicia muito isso, né? Essa questão, né? Dessas mudanças. A gente está aqui hoje, né? Isso. Daí que a gente está conversando sobre isso, né? Esses espaços E é uma escola que vocês podemos dizer, né, que ela fomenta muito essa questão da educação. Ela é muito parceira nessas questões. Quando a gente teve o Covid, né, a gente sentou algumas vezes, a gente conversou algumas vezes, gestão,
da escola, né? O diretor, a direção, a coordenação. Então, assim, a gente sempre procurou alinhar para fazer da forma correta, para manter um ambiente seguro para vocês. A gente, em algum momento, ali, quando a gente começou a se falar sobre a epidemia da dengue, a gente veio aqui no IACS, a gente foi conversar com o pessoal que cuida do jardim para ver, estava tudo assim, ó, nota 10, né? Para tentar auxiliar de alguma maneira, tentar ver se tinha alguma, para manter um ambiente seguro para vocês. E assim, a escola ela já faz isso com excelência. Muito bom. Então, assim, a gente, né, enquanto conhecedor, quando a gente passa a conhecer, passa a saber, a gente tem uma responsabilidade também que é realizar essa transmissão. E o processo de educação, ele não vem só de cima, né? Um professor, um pai, um profissional ensina pra gente. Ele acontece assim, ó, dentro dessas discussões, dentro de sala de aula, na nossa casa, na nossa família, né? E às vezes a gente falar é complicado para a pessoa que ela não tem um conhecimento tão efetivo ela entender. Às vezes a gente tem que ir lá e fazer junto com ela. Olha, tá vendo esse potinho aqui? Esse potinho aqui, ele pode acumular. E a gente mostrar para ela como faz. Então, tem funcionado assim. O município de Taquara, junto com a vigilância ambiental, vigilância sanitária, eles têm tido umas iniciativas educacionais com as escolas da rede municipal, da rede estadual, onde eles têm ido nas escolas e realizado esses mutirões. Então, ele é um trabalho muito bom, onde as pessoas, né, elas acabam vendo na prática como que funciona, né? Essa questão da coleta mecânica, da identificação desses focos. Ah, mas esse potinho aqui tão pequenininho, essa tampinha de garrafa, sim, essa tampinha de garrafa, ela pode ser um foco. Então, isso a gente sai dos espaços e vai lá nas casas, né, e vai realizando esse trabalho, esse mutirão. Tampinha pode ser, né? Porque os ovos Pois é. são pequenos. Isso. Dá pra botar vários ovos lá dentro. Sim. Sobre isso, uma vez eu e minha família a gente tinha ido viajar. E daí, quando a gente voltou, eu fui no banheiro logo quando a gente chegou de viagem. E a gente não percebeu que a tampa do vaso tinha ficado aberta. E daí ficou, acho que umas 2 semanas aberta a tampa, sem ninguém ver, porque não tinha ninguém em casa. E daí, quando eu cheguei em casa e eu fui ir no banheiro, eu olhei assim pro vaso, fiquei aterrorizada, porque tinha um monte de larvinha. Daí eu fiquei, meu Deus, o que é isso? E daí minha mãe falou, é porque a gente deixou aberto. Daí veio o mosquito e deixou os ovinhos deles nasceram. Daí eu fiquei, credo, mãe, tira isso daqui. Ela deu descarga e foi embora. Mas eu nunca mais me esqueci disso. E toda vez que a gente vai viajar agora, eu vou no banheiro e vejo se tá fechado mesmo o vaso. Coloca um álcool ali, uma água sanitária. Água sanitária, o cloro, ele funciona, né, nesses espaços que a gente, claro, daí tem que cuidar, o que vai tomar, o que é água, né? Tipo Sim. assim, mas pra gente eliminar, é bem simples, assim, de eliminar. Enquanto eles são larvinhas, é muito tranquilo o processo, né? Virar um potinho, ele já é um processo eficaz. Porque quando ele vai ali na terra, ou água suja, ele não se cria, nada disso, né? Então, já deu, já eliminou aquele criador. A gente tem que pensar, né? Tipo, terrenos baldios, pneus, né? Então, às vezes o lixo, né? Existem pessoas que elas cobrem as coisas assim para não acumular com lona, e ali dentro daquela própria lona, ele faz um pocinho, né? Então, Às vezes quando chove, né? Daí isso, fica... esses E cuidados. nas plantas também tem isso? Nas folhas? Bromélias são um problema. Bromélias. Que dentro das flores tem um lugarzinho que pode ficar com água. Isso, as bromélias, elas são plantas muito bonitas, né? Mas que elas Elas podem têm acumular. tipo potinhos, digamos assim, dentro dela, entre uma folha e outra. Isso, eles formam pocinhos, então é complicado. A gente tá falando sobre dengue, mas também surgiu uma dúvida, que casos de Zika e chikungunya foram registrados aqui recentemente aqui em Taquara, aqui na região? Não. Não. Mas a gente já tem casos dentro do estado, né? De Zika, de chikungunya, porque também são aquilo que a gente falou, né? Sobre sintomas que se sobrepõem. Né? A gente tem a possibilidade de ter, e a gente sempre tem que pensar com essa ideia, né, de que existe sim. A gente não pode A gente ser não vai dizer, evitar. aqui não tem dengue, aqui não tem zika, aqui não tem chikungunya. Não é uma forma da gente combater. A gente sempre tem que pensar, o vetor é o mesmo, e se a gente tem vírus de dengue, né, circulando, pode haver zika, pode haver chikungunya também. E existe, né, aqui dentro, é tanto que já existe notificação desses casos aqui no nosso estado. O que a gente tem que fazer ali na origem. Como é que a gente combate? De onde que veio? De onde é que veio? Aí daí, onde é que a gente combate? A gente vai combater através, né, do combate ao mosquito, ao vetor,
né? Que é naquelas ações que a gente falou. Sim. Existe só um tipo de mosquito que pode receber a dengue ou Aedes todos os aegypti. mosquitos? Só o Aedes Só aegypti. aegypti. Ok. E esses mosquitos de zika e chikungunya, eles são diferentes? É o mesmo. Mesmo. É só o vírus que muda. Febre amarela também é mesmo. Então seria os mosquitos de perna listrada seriam esses o Aedes aegypti. Isso, nem todos, né? Às vezes eles que têm um falso mosquito da dengue, normalmente como é que a gente atua? A gente faz é tanto que quando tem a larvinha dele, é realizada a coleta e é enviada para análise, para identificar se de fato é. Né? Mas a gente vive hoje num local onde a gente tem, né, uma transmissão sustentada de dengue. A gente está realizando essas ações e a gente observa que a gente ainda mantém, né, a questão da transmissão. Existem pessoas que estão desenvolvendo a doença, então a gente não tem dúvida de que tem sim um mosquito, né, que existe um mosquito Aedes aegypti, né, ele está dentro da nossa região, então não seria uma grande preocupação da gente dizer, esse mosquito ele é ou ele não é da dengue. A gente sabe que tem mosquito da dengue circulando por aí, a gente tem que combater ali bem na origem. E por que só a fêmea transmite? Ela só ela pode pegar o vírus. É uma característica é uma característica. Uma coisa da vida. É uma característica ali da doença, né? Do inseto, né? Do mosquito. A fêmea é que ela faz essa transmissão. Né? O macho seria só para produzir os ovos, né? Isso, ele vai copular com ela e a partir dali ela vai produzir, ela precisa do sangue humano. Como ela precisa do sangue humano para produzir os ovos? Quem produz os ovos é a fêmea, né? Então é uma característica ali dela que ela vai adquirir. Porque eles podem se alimentar, né? Eles se alimentam não de sangue humano, eles se alimentam de seiva, de plantas, eles se alimentam, né, de outras questões. Mas ela precisa da proteína do sangue para poder produzir os ovos. Então, nesse sentido, né, que ela vai picar. E daí, nesse momento, ela não fica intencional para, né, vou pegar dengue, vou transmitir. Não, mas assim, coitadinha, você não é mal intencionada, mas ela faz isso e através daquilo, se por um acaso a pessoa que ela picou tem o vírus, ela acaba adquirindo, né, vai para o intestino dela, depois se espalha pelo corpo, vai para a glândula salivar e a partir dali ela faz a disseminação, porque ela precisa do sangue para outra postura. E o mosquito da dengue, fêmea e macho, eles têm alguma coisa diferente? Tipo assim, porque a gente sabe que o mosquito da dengue é aquele mosquitinho que tem uns negocinhos branquinhos. Eles têm alguma característica diferente? Uma coisa relacionada a tamanho, um pouco, mas a gente olhando assim é muito difícil da gente identificar. Toda vez lá em casa, a mãe... Da dengue ainda. Da E é uma dengue. menina, né? Ainda dá pra ver que é uma menina. Os machos, eles geralmente não saem, eles ficam na toca, né? Ou eles saem? Saem. Eles picam também? Então, a princípio a probabilidade é da fêmea picar, porque ela vai precisar. E se ela Sim. tem a necessidade, então ela vai. Se ela não tem aqui o lugar onde ela tá, não tem uma pessoa para ela picar, ela vai voar pra Até procurar procurar. até encontrar. Sabe que eu mato o mosquito que tá me picando, eu tô matando uma futura mãe, então. Nossa. Ou uma mãe, você vai deixar os filhos dela órfãos. É verdade. Mas é por uma boa causa. É verdade. É pra minha espécie não ficar. Eles ou a gente. É uma questão de sobrevivência da espécie. Mais alguma dúvida, gente? Eu acho que não, acredito. Mas Eu alguma? acho que encerramos por aqui, né, Bruna? Bom, daí agora a gente encerra, senhora? Tipo assim. É isso que eu quero saber, senhora. Porque daí se eu posso cortar pra ir direto pro encerramento. Tá. Porque tipo do encerramento. Eu sei. Pode falar então. Foi muito bom. Foi muito bom ter a senhora Te com a receber. gente. Foi muito legal, foi interessante, né? Essas perguntas. Esclarecer as dúvidas. Esclarecer essas dúvidas e Falar é um mais sobre a prazer. dengue. É um prazer Foi um muito prazer. grande. Achei muito bacana, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui e me coloco à disposição. Se tiver parte 2, 3, eu tô Por favor, venha. bem à disposição. Muito legal estar aqui com vocês.
Muito obrigada. Muito obrigada. Então, pessoal, por hoje é só. Mas não fiquem tristes. Não façam Não escândalo. precisa pedir. E nem se jogue no chão. Vocês vão ouvir muito ainda a gente falar por algum canto. Quando nos encontrar na rua, vão pedir um autógrafo, uma É, foto. coisas de fãs, né? Mas então tá, tchau. Tchau. Até o próximo episódio. E até mais. Até o próximo possível, né? Porque a gente não sabe. Talvez não queiram a gente. Mas é isso. Então, obrigado por nos assistirem. Pode dengue. Não, Bruno, não pode, Den.